Bem-vindo ao episódio 6, Dona Narcisa, a verdade contada pela Ovelha Negra. Vamos lá voltar à história do pós-parto e da história do Júlio de Matos e a história da doida que tem depressão pós-parto e aquele filme montado em todos os episódios anteriores que eu contei. Se não viste, volta ao episódio número 1, onde eu conto este gráfico, explico passo a passo o abuso entre ser e parecer. Realmente o som é igual, mas o significado é diferente. Porquê? Porque a intenção, tudo começa na intenção, e a intenção da avó narcisista ou da mãe narcisista nunca é boa, é sempre má. Disfarçada de boa. A típica loba em pele de cordeiro. Eu explico isto facilmente no primeiro episódio. Volta lá, porque é um episódio a explicar o abuso subtil, e como eu gostaria que alguém me tivesse enviado esse vídeo há muitos anos atrás, há 17 anos atrás, e ter enviado também a outras pessoas, para que eu não estivesse sozinha a ser difamada constantemente como a filha ingrata e a filha doida e por aí fora. Todo o tipo de abusos que nós sofremos e que só quem passa é que sabe. Portanto, vamos onde nós estávamos, no Júlio de Matos. Portanto, depois daquele episódio lamentável da avó preocupada, a avó maravilha, se não sabes o que eu estou a falar, volta lá, porque é uma história que deve de acontecer a muitas pessoas e elas não imaginam a dinâmica que está por trás. Fui parar ao Júlio de Matos, porque eu, supostamente, não regulava bem da cabeça e tinha uma depressão pós-parto. E como eu tinha uma depressão pós-parto e que não regulava bem da cabeça, e essa história nós ouvimos porque é clássica, ouvimos desde que somos pessoas, portanto aí é reforçada no pós-parto. Porquê? Já expliquei lá atrás, para quem não viu, eu tinha 4 anos de arquitetura, fiz a gestação no 4º ano de arquitetura, eu tinha um bar à frente da minha porta, eu tinha um café, restaurante também muito cheio, do outro lado da estrada, e tinha um bebê que bolsava muito. Portanto, eu tinha medo de adormecer e que ela ficasse sufocada no próprio leite e eu não conseguisse ir a tempo. Portanto, eu não conseguia descansar. E ao final de um ano, eu estava de rastos. Tanto que neste primeiro livro que eu escrevi, Pontapés nas Dificuldades, há de estar os links aqui em baixo, para quem tiver vontade e curiosidade, porque eu tenho lá essa história e outras. Foi extremamente difícil. Portanto, uma pessoa que estivesse na minha situação, obviamente que estava num cansaço extremo. Mas a mãe narcisista, tanto ser, era um cansaço extremo, mas ela fez com que parecesse uma depressão pós-parto. E, portanto, a depressão pós-parto dava-lhe bastante jeito a história da maluca, para ela se poder evidenciar através da comparação. Olha como tu não regulas bem e eu é que sou a avózinha. Para quê? Porque o plano delas, a longo prazo, é retirarem os netos aos pais. Isso é coisa da tua cabeça. Não é. Porque só na adolescência é que tu vais ver o fruto daquele conta-gotas que foi colocado lá atrás e, portanto, no episódio anterior eu falo sobre isso. Portanto, eu chego lá ao Júlio de Matos para ter consultas de psiquiatria. Eu tive a sorte de encontrar uma médica nova, em que eu falei, e ao final de um ano, muito antes de terminar um ano, eu tinha consultas todos os meses. Eu todos os meses ia à psiquiatra. E eu tinha uns comprimidos para dormir, porque eu não conseguia dormir, eu estava sempre muito agitada. E ao final de um ano eu já estava a conseguir dormir mais ou menos, mas para a infelicidade minha, eu fiquei sozinha com o bebê de 1 ano, perdi a casa, isso vai ser para outros episódios, perdi a casa que eu tinha em Sacavém e, portanto, eu fui, infelizmente, obrigada a ir morar para uma casa que pertencia à mãe narcisista. E graças a Deus que eu não fui para a casa dela, porque o plano dela era que eu fosse para a casa dela para ser completamente engolida e ter aquele abuso horrível que muitas pessoas passam, em que elas, como mãe narcisista, elas já são más, mas como avó narcisista, o abuso é 1000 vezes pior.
porque elas fazem triangulação com os netos, pegam na única coisa boa que nós temos e abusam, distorcem tudo. São mentirosas, são infernais, não têm ponta para onde se pegue. E, portanto, eu não fui morar com ela, mas fui morar numa casa que pertencia a ela, que era uma herança da minha avó. E, portanto, como eu morava, ela morava no cimo da rua, eu morava numa vivenda no resto do chão, com entrada comum para os irmãos dela. Portanto, com a historinha que eu contei lá atrás, que supostamente ela estava muito preocupada, ok? Manipulação e controlo disfarçado de preocupação, manipulação e controlo, a verdadeira intenção dela, manipular e controlar através dos irmãos e da família, porque disfarçado de boa samaritana, que estou muito preocupada, sou uma pessoa muito preocupada com a minha filha e com a minha neta, e que eu acho que a minha filha não é estralocada, portanto façam favor de aguardarem por mim. E foi assim que foi instalado o Big Brother. Eu vivi num Big Brother cativeiro. Big Brother cativeiro, que é o título deste filme, deste vídeo. Big Brother cativeiro. E, portanto, eu vivia numa prisão com guardas prisionais, literalmente. E eu não sabia nada de narcisismo materno, mas aquela mulher passou a ter olhos e ouvidos a partir dos familiares, porque nós vivíamos numa entrada comum, mesmo que cada um tivesse a sua casa. E foi um verdadeiro inferno à face da terra, porque eu dependia de toda a gente, principalmente dela, para trabalhar, porque eu não tinha onde deixar a minha filha. E, portanto, mas porquê que tu não pagavas a alguém? Pois, porque eu fiquei pobre. Porquê? Outros episódios em que eu fiquei com o ordenado penhorado por causa dessa casa. E, portanto, a mãe narcisista... maravilha! A minha filha está com uma fragilidade financeira. Para além da fragilidade emocional e do abuso todo que eu despejo para cima dela, porque eu despejo toda a minha frustração e o meu lixo emocional e o meu abuso, porque eu a vejo como uma extensão de mim, não como um outro ser. Portanto, eu acho que estou no direito de fazer aquilo que eu quero. E não vale a pena pôr limites, porque aquela mulher não vê limites, ela vê-te como uma extensão dela. Portanto, voltámos. O telefone caiu, foi eu sem querer que empurrei a mesa, o telefone caiu. Voltámos, portanto, aquela mulher não, e é mesmo assim o mais real possível, porque se eu estou a contar a verdade, lembras-te? Se eu estou a contar a verdade, vai com cortes, porque eu estou a contar a verdade o mais genuíno possível, sem tabu, sem mimimi, sem minimizar realmente os danos e o abuso como foi. Portanto, Júlio de Matos, Big Brother. É tão triste falar disto, mas isto foi só o início da minha vida decadente, deplorável. Prisão mental, prisão emocional, prisão financeira, porque eu tinha uma fragilidade emocional e financeira, e portanto isso foi o combo perfeito da mãe narcisista. Portanto, ela agora tinha a história comprada da filha maluca que estava no Júlio de Matos. Para além da minha família, da parte materna, saber disso, todo o bairro sabia, mais a lista telefónica inteira da mãe narcisista sabia que a filha... eu estou tão preocupada. Voltamos ao esquema do parecer. Eu estou tão preocupada. A minha Ana não está bem. Não está bem. Eu estou muito preocupada com a vida da minha neta. E nós sabemos perfeitamente que uma verdade, uma mentira contada, vezes e vezes e vezes e vezes sem conta, passa a ser verdade. Portanto, toda a gente comprou a história da filha que está maluca com depressão pós-parto, que não regula bem, portanto, ninguém quis ver a verdade. Quiseram ver meia verdade e quiseram comprar a historinha da avó narcisista. Portanto, eu passei a ser controlada, eu passei a ter uma vida indigna, eu passei a ter dependência total deles todos. E quando nós temos dependência dos outros, é um problema desgraçado, porque nos atiram à cara os favores que nos fazem, e tu precisas de mim,
E isto era a mãe narcisista. E tu precisas de mim? E tu precisas de mim? Tanto que houve uma vez que eu, na altura, pedi ajuda ao meu pai, que ele ficou a tomar conta da Neca um dia, porque ela era tão má, eu trabalhava no banco, no BNP Paribas, e ela era tão má, que chegava dentro de casa, aqui, portanto, parecia a avó do ano, não é? Que ficava caneta para a mãe trabalhar, não. A maldosa, todos os dias me relembrava, tu precisas de mim? E, sim, este comportamento que eu estou a ter, ela dentro de casa, sem a máscara, era assim, o desdém. Tu precisas de mim para quê? Sempre nariz empinado. Tu precisas de mim? Vais fazer o quê? Não tens onde deixar a miúda? Era sempre o diabo. E eu fui calando, definhando. Eu definhei aos 40 anos. Aquela mulher conseguiu-me tirar alegria aos 40 anos, que foi quando eu saí do cativeiro. Cativeiro Big Brother. Portanto, eu fui para lá aos 28. 27, 28. Portanto, foi uma ruína. Minha vida foi completamente destroçada. E, portanto, eu chego lá ao Júlio de Matos. Tive consultas de mês a mês. A médica parabenizou-me e disse-me, muito bem, você tem um raciocínio estratégico, lógico. Há pessoas que andam aqui não sei quanto tempo. O seu problema é cansaço. Você teve essas situações todas, você não tem problemas nenhuns. E eu vou-lhe dar alta. Portanto, eu tive alta. E quando eu cheguei à casa da mãe narcisista que lhe disse que tinha alta, um desdém, uma coisa, aquela expressão, porque a gente, quando está dentro de casa, elas fazem a expressão verdadeira dela, a expressão facial. E, portanto, a expressão facial dela foi de desdém, de ranço, de raiva, de tudo, em que eu estava bem, e o plano dela foi por água abaixo. Porque o plano da mãe narcisista era internar-me numa clínica com um colete de forças e dar-me como maluca. Para quê? Para ela ligar para as pessoas todas, dizer ai, porque eu tenho uma filha maluca, e irem fazer excursões. Eu parece que estou a ver aquela gente toda, tudo na carrinha de 7 lugares, fazer excursão e verem a Ana na clínica a babar-se, feita maluca, e ela lá a ser a avó, a mãe da neta, e o plano mirabolante, porque ela tinha um plano para me tirar a filha que dizia à boca cheia, a história da quinta. Isso vai ser para mais à frente outros episódios, porque ela dizia literalmente à boca cheia que a neta ia morar com ela para a outra casa que ela tinha, que ia ter aulas lá, que ia ter aulas de balé. Portanto, ela fez o plano todo na cabeça dela como se ela fosse a mãe da Madalena. E ao mesmo tempo que me destruía emocionalmente para eu ser internada, temos que nos livrar dela. Como? Internando-a numa clínica psiquiátrica e dando-a como louca. Isto era o plano da minha mãe narcisista, que quase conseguiu. Mas não conseguiu. Quase. Foi quase que ela me internou. Porque essa mulher me deixou num estado deplorável, miserável e desumano. Portanto, eu chego a casa e digo, olha, a médica deu-me alta. Assim, volto a olhar para a minha cara. Exatamente, foi assim. O quê? Essa médica não presta para nada. Essa médica não presta para nada, porque tu não tens nada que ter alta. Tu tens que ser internada, ter uma cura de sono, porque tu não estás bem. Ela todo o santo dia me dizia que eu não estava bem. A conta gotas. E tu não estás bem, e tu não estás bem, e tu não estás bem. E depois é assim. Esta história de que tu não estás bem e que tu és maluca, porquê que ela tem tanta força e porquê que ela cola? Porquê? Porque foram colocados gatilhos mentais em ti. Por isso é que o meu curso e a minha assinatura mensal, com 82 aulas, acompanhamento de grupo de WhatsApp e mentoria uma vez por semana, tem a marioneta. Porque tu passas a ser uma marioneta na mão daquela mulher. E como tu és uma marioneta com gatilhos e ela já te instalou todos os botõezinhos possíveis e imaginários, e o programa da falhada, o programa da reprovação, o programa do desmerecimento, do desdém, de tudo quão mau e miserável é, tu acreditaste. Então a tua autoimagem está deplorável. Não tem ponto a ponto de pego.
E como as pessoas à volta compraram a história, portanto, ela ainda tem aplausos. Portanto, não é só a tua cognição contra a barbaridade da mãe narcisista. É a barbaridade dela, a difamação, mais a plateia. Porque ela tem plateia. Então, como ela tem plateia, tu começas a questionar a tua sanidade mental. Eu questionei a minha sanidade mental. Porque eu era a única que achava que não, eu estou bem, não. Era aquilo e aquilo e aquilo a conta gotas diariamente. Portanto, a mãe narcisista queria que eu fosse internada à força toda e que a médica psiquiátrica não era boa e não percebia nada daquilo. Essa médica não percebe nada. Porque tu devias ter sido internada. Portanto, ela ficou com tanto ódio, tanta raiva, porque eu não sabia que o plano dela era esse. Nessa altura eu ainda não sabia do plano. Portanto, como os planos dela foram por água abaixo, ela teve que descarregar a frustração e dizer que a médica não percebia nada do assunto. Portanto, se vocês acham que eu não fui à procura da médica, eu fui à procura dessa médica passado estes anos todos. Fui lá ao Júlio de Matos à procura, porque eu ainda me lembro do nome da médica, mas ela já não dava lá consultas. Porque eu gostava tanto que ela me tivesse dito: você não tem problema nenhum, você tem uma mãe narcisista, estralocada da cabeça, que a vê como extensão de si e que despeja todas as frustrações e que a faz de corregulador emocional. E, portanto, você corte imediatamente relações e tire imediatamente a sua filha do pé dessa mulher. Porque essa mulher é só alimento fresquinho. Vai ser alienação parental a conta gotas. Vai ser o inferno na Terra. E, portanto, a história do Júlio de Matos é aqui que acaba. E, portanto, é aqui que acaba a história do Júlio de Matos, mas é aqui que começa o verdadeiro inferno na Terra. Portanto, consulta os links aqui abaixo da minha assinatura mensal, porque eu decidi pegar na minha história, contá-la abertamente, tudo aquilo que eu passei, o verdadeiro inferno na Terra, e que ninguém conta, porque ninguém consegue perceber a subtileza do abuso. Portanto, ela verdadeiramente é uma pessoa mal intencionada, que faz sempre tudo com má intenção, mas as pessoas veem com boa intenção, como ela é boa mãe, como ela é boa avó. Não é. Está o tempo todo a competir contigo, a comparar-te, a diminuir-te, a desvalorizar-te, e a campanha difamatória não tem ponto a ponto de se pega. Aquela mulher teve a vida inteira a chegar a casa, a ligar para a lista telefónica inteira, a contar as mesmas coisas. E ela não podia saber nada da minha vida, porque a minha vida estava na boca de toda a gente. Eu perdi a minha privacidade, eu perdi a minha autonomia financeira, eu coloquei dependência total de toda a gente por ter uma filha pequena e, portanto, a minha filha foi para lá, para aquela casa, com 1 ano de idade e saiu aos 14 anos, quase aos 15. Aliás, quase aos 15 anos, exatamente. Estava a fazer os 15 anos. Eu nunca mais me vou esquecer desse dia. Foi o inferno na Terra. Aquela mulher foi o maior pesadelo da minha vida. Portanto, fica aí que eu vou-te contar alguns episódios que ela fazia. Portanto, estes anos todos foi tudo implantado a conta-gotas, a conta-gotas, a conta-gotas, sempre isto. Tu estás a ver? Foi a conta-gotas. Ser, parecer. Ovelha em pele de cordeiro. Foi lobo em pele de cordeiro. Foi um inferno. Aquela mulher fazia coisas todos os dias subtilmente. Portanto, fica aí que nós vamos para o episódio 7 e eu vou contar uma história no episódio 7 como exemplo dessa manipulação subtil e que é feita todos os dias. É todo o dia, a toda a hora possível. Aquela mulher está a rebobinar abuso, abuso, abuso. Portanto, se tu achas que vais ter uma mãe normal ou colocando limites, que ela vai passar a ser uma pessoa saudável, não vai. Tu só te vais curar quando saíres desse papel, porque é-te colocado um papel de bode expiatório e tu, enquanto não cortares relações com a tua mãe e pagares o preço de ser difamada, tu não vais ter paz nunca na vida. Nunca. Porque se tu tens, é como um copo de água, se a tua água está limpa e todos os dias alguém vai lá pôr uma gota, tu mantendo relações, contacto light com essa mulher, uma gota, tu nunca vais ter uma vida digna.
Tu vais ter sempre aquilo, porque ela, quando ficar caótica, instável, ela vai pegar no telefone, descarregar tudo em cima de ti, e como tu ainda tens os gatilhos, porque tu vais ter esses gatilhos o resto da vida. Esses gatilhos foram implementados, não vão desaparecer até que tu vais para uma vida digna, longe disso tudo. Stress pós-traumático. É horrível. Só o facto da voz dela já dá pânico. Portanto, eu vivi isso. E tu não te consegues ter uma vida de uma pessoa normal se tu não fizeres contacto. Zero. Zero. Livraste essa mulher. Portanto, se tu tiveres 20 anos, dá graças a Deus teres essa oportunidade. Porque a maior parte das pessoas da minha geração que teve esse inferno como mãe, ainda está lá a aturar aquilo porque não consegue, porque as pessoas à volta, ai, ela é a tua mãe, ai, ela é a tua mãe. Pois, portanto, até chegarmos a esse episódio das pessoas chorarem babarranho e de virem a história da tua mãe, eu vou falar no próximo episódio episódio específico que ela me fez e que mais ou menos serve como base para explicar este abuso subtil feito diariamente. Fica aí comigo, até o próximo episódio.